A paz do Senhor Jesus, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal e hoje estamos dando início ao terceiro trimestre da nossa revista Betel Dominical. Iremos estudar o assunto Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Essa revista, esse trimestre, foi comentada pelo nosso bispo Samuel Ferreira. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem grandes mistérios para revelar ao nosso coração. Vamos lá, lição número 1. Vamos falar com o nosso Pai. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu te peço que o Senhor venha nos instruir, nos dar entendimento, para que possamos aprender aquilo que o Teu Espírito Santo quer nos ensinar. Fica conosco, meu Pai, ajude-nos e abençoe os Teus filhos que estão acompanhando esta lição, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Lição número 1, vale e deserto, lugares de propósitos, desafios e vitória. Introdução. A Bíblia nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo passando por momentos difíceis, precisamos entender que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. Esse tópico, este assunto é um assunto propenso à situação que nós estamos vivendo. É um assunto muito atual e eu tenho certeza que o Espírito Santo há de confortar o nosso coração, confortar a mim, confortar você nesse período que nós estamos passando. Vamos lá, tópico número 1, os propósitos da provação. Todos nós encaramos momentos difíceis ao longo da vida. No entanto, é preciso estar sensível, espiritualmente falando, ao propósito de Deus em nos proporcionar esses momentos de provação. Os propósitos da provação. Aqui nós vamos decorrer sobre 3 tópicos neste assunto. Provação. Um lugar de provação, um lugar de fé e um lugar de transformação. E aqui o autor, o comentarista, ele cita a história do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele teve uma grande experiência. Todos nós sabemos ali que ele foi levado pelo Espírito a um vale de ossos secos. E o mais interessante é que essa experiência que ele teve foi durante um período grande de provação. Foi durante um período grande de tristeza. Ele tinha perdido a sua esposa e não pôde vivenciar o luto. A sua nação tinha sido deportada, cativa, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E nesse período de grande tristeza que ele estava passando, um período de deserto, um período de provação, que ele é levado em espírito ao vale de ossos secos. Ou melhor dizendo, é nesse período de provação que ele tem uma experiência íntima com Deus. O que nós aprendemos, meu irmão, é que grandes mistérios e revelações são reveladas quando nós estamos no vale, quando nós estamos passando por um deserto. E outro tópico interessante também sobre esse fato é que quando Deus pergunta para Ezequiel, pode reviver esses ossos? Ezequiel responde, Senhor, tu o sabes. Ou seja, o controle está nas tuas mãos. O Senhor tem o poder. O Senhor pode transformar. O que nós entendemos nesse texto é que ele não chamou a responsabilidade para si. Ele entendeu que ele estava em um lugar, que ele foi enviado, que ele foi levado pelo Espírito. E pelo fato dele estar num lugar que ele foi levado pelo Espírito, nada poderia acontecer naquele lugar pela sua força e pela sua própria vontade. Ele entendeu que toda a responsabilidade estava nas mãos de Deus. Meu irmão, tem deserto e tem vale que a gente entra com os próprios pés, mas tem deserto e tem vale que é o Espírito que nos leva. E se é o Espírito que nos leva para esse deserto, para esse vale, deixa a responsabilidade na mão do nosso Deus. Deixe que Ele cuida, deixa que Ele resolve, deixa que acredite, exercite a sua fé, que o controle
controle está nas mãos do nosso Deus. O vale é um lugar de fé, é um lugar para você exercitar a sua fé. Não deixe a sua fé ser abalada pelo fato desse deserto estar sendo muito escaldante. Suporte o calor desse deserto, porque é passageiro. Ao conduzir Ezequiel ao vale de ossos secos, Deus estava exercitando a fé do profeta. Na boca do profeta não poderia haver incredulidade, murmuração ou tristeza, mas sim a fé na ação poderosa do Espírito de Deus. No lugar, no deserto e no vale, não é lugar de murmuração. Quando nós estamos passando no vale e no deserto, meu irmão, não murmura não. Suporte essa provação aí. Nem questione a Deus o porquê você foi levado, mas acredite que é nesse período que você está atravessando que existe grandes mistérios para Deus revelar a sua vida. É no período de vale e de deserto que nós podemos ver a mão do nosso Senhor pertinho de nós, nos amparando, nos guardando. Em alguns momentos nós ficamos tão focados no vale, tão focados no deserto, que a gente deixa de ver as bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida. Olha aí, meu irmão, não tem faltado nada. Deus está suprindo, Deus está guardando, Deus está livrando. Ao invés de você olhar apenas para o calor do deserto e para a profundidade do vale, comece a olhar as bem-aventuranças que Deus tem entregado para você e para a sua família nesse período que você está vivendo. Tópico 1.3, um lugar de transformação. Deserto é lugar de transformação. Vale é lugar de transformação. Mas cabe a você aprender a lição que Deus quer te ensinar no deserto. Algumas pessoas ficam só repetindo o deserto, repetindo o deserto. Por que que repete tanto o mesmo deserto? Porque ainda não aprendeu a lição. Deus te levou para o deserto porque Ele quer te ensinar algo. Enquanto você não aprender o que Deus quer te ensinar nesse deserto, você só vai ficar repetindo o deserto. Enquanto você não aprender o que Deus quer te ensinar nesse vale, você vai ficar repetindo. Irmão, até quando você vai ficar repetindo o mesmo vale e o mesmo deserto? Aprenda essa lição. Mesmo que ela seja dolorida, mesmo que essa transformação exige algo de você que está além das suas forças, pede força ao Espírito Santo de Deus, pede para que Ele te ajude a transformar na sua vida aquilo que você não está conseguindo transformar, aquilo que você não está conseguindo mudar. E aprenda a lição que Deus quer te ensinar para você não ficar repetindo o mesmo deserto e o mesmo vale. Tópico 2, os desafios do vale e deserto. Um lugar de providência. Meu irmão, aqui nós vemos o autor, ele fala sobre Isaac. Isaac, ele entendeu que o deserto era um lugar de providência, era um lugar de provisão e era um lugar de passagem. Agora, quando nós vemos essa história, nós percebemos que a bênção não estava no lugar, a bênção estava na pessoa. Isaac, quando ele foi expulso, ele foi convidado a se retirar pelo rei Abimeleque, porque ele estava prosperando muito ali naquele lugar onde ele estava. Ele deixou tudo que ele estava conquistando e foi para outro lugar. Foi lá para o Vale de Gerar. E lá no Vale de Gerar, ele começou a prosperar, porque a bênção de Deus estava sobre a vida dele, não estava no lugar. A bênção está sobre a sua vida, independente do lugar aonde você esteja. Aonde você colocar a planta dos seus pés, meu irmão, Deus vai prosperar, porque a bênção está na sua vida, não está no local. Um lugar de provisão. Outro personagem bíblico que merece destaque é Agar. E o mais interessante é que quando Agar está lá no deserto e ela atira com um arco de flecha, uma flecha a distância de um tiro de arco de flecha, para não ver seu filho Ismael padecer, a Bíblia fala que Deus ouve a oração do menino. Se Deus ouve a oração do menino, significa que Abraão o tinha ensinado a orar. E lá no deserto, ele orou
e Deus ouviu a sua oração. Meu irmão, deserto é lugar de orar. Deserto é lugar de nós termos mais comunhão e intimidade com Deus, porque é no deserto que Deus está com os seus ouvidos inclinados àquilo que está saindo dos seus lábios. Cuidado com o que você diz no deserto. Cuidado com o que você afirma quando você estiver atravessando o deserto, porque o deserto é um lugar de passagem, como nos diz lá no Salmo 84. Os vales existem e é preciso compreender que ninguém está isento de passar pelo vale. A nossa segurança é de que não ficaremos no vale. A nossa segurança que não ficaremos no vale está em Deus. Ele prometeu estar conosco para sempre. Mateus 28, 20. Você não está sozinho. Por mais que este deserto possa estar escaldante e o calor esteja machucando a sua pele e te ferindo, acredite, você não está sozinho. Tópico número 3. As vitórias no vale e deserto. Um lugar de buscar e adorar a Deus, um lugar de autoconhecimento e um lugar de forjar servos. No deserto, quando você busca a Deus, você sente Ele mais próximo de você. Um lugar de autoconhecimento. O texto de Deuteronômio 8:2 nos ensina o motivo pelo qual Deus nos conduz até os vales e desertos da vida, para saber o que estava no teu coração. Será que Deus não sabe o que há nos nossos corações? Sim, Ele sabe, mas nós não. Muitas vezes somos conduzidos a alguns desertos e vales, e eles usam muito a palavra vale, principalmente no Antigo Testamento, porque na cultura do pessoal lá do Oriente Médio, um vale não é um lugar seguro para você criar uma habitação, para você construir a sua habitação. Mesmo porque o vale ele é um lugar onde existem muitas montanhas em volta. Isso é considerado, denominado um vale. Então tinha uma série de perigos. Se você fizer a sua morada, a sua habitação em um vale, pelo fato de ter muitas montanhas ao redor, quando chovia, a água poderia inundar aquele vale quando a água descia da montanha. Você não conseguia ver os inimigos se viessem alguém para invadir aquela cidade, porque a montanha não dá para poder enxergar, atrapalhava a visão. Então, essa é a cultura de não construir habitação em um vale. Por isso que vale e deserto são lugares de passagem. Agora, Deus, Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe a força que você tem e o que você pode suportar. Mas em alguns momentos nós não conhecemos, nós não sabemos o que está no nosso coração. Então é necessário nós passarmos por alguns vales para nós mesmos saber o que sai do nosso coração enquanto nós estamos atravessando esse momento. Tópico 3.3, um lugar de forjar servos. Enquanto Davi apacentava e cuidava de ovelhas, suas batalhas diárias estavam lhe forjando para momentos mais difíceis. A luta entre Davi e Golias ocorreu no vale, mas a guerra era do Senhor. Meu irmão, suporte essa provação, suporte esse vale, suporte esse deserto, porque ele está te forjando. O fogo, ele é purificado, o ouro, ele é purificado no fogo. Algumas impurezas estão tão intrínsecas em nós que só vai ser limpa com fogo. Existem algumas impurezas, algumas sujeirinhas que está impedindo do brilho estar todo envolto em você, que é necessário você passar um pouquinho pelo fogo para tirar essas impurezas. Então suporte a forja do fogo, porque quando você sair dela, você vai brilhar mais. Suporte, meu irmão, a travessia deste deserto, porque nesse período é um período de mais intimidade com Deus. Ore, busque ao seu Deus,
pois ele tem grandes mistérios para revelar para a sua vida. E o vale e o deserto não é um lugar para habitação, mas sim um lugar de passagem. Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus.